tem a sua Bíblia, abra em Lucas 23, a partir do versículo 39, uma passagem conhecida, você certamente já ouviu falar, já leu. E uma palavra, uma mensagem que fala muito a respeito de quem nós somos. Eu identifico essa palavra, que a palavra é a respeito dos dois ladrões na cruz, né, que foram crucificados com Jesus. E esses ladrões dizem muito a respeito de quem nós somos hoje. E a gente precisa se fazer essa pergunta diariamente: qual ladrão da cruz eu tenho sido? Nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo onde nós temos vivido dificuldade financeira, um surto de um vírus incontrolável que ainda não tem cura e ainda não tem vacina, que ainda não tem remédio, não tem um tratamento específico. Vivendo medo. Será que eu vou pegar essa doença? Com quem eu posso falar? Como é que eu vou andar? Será que eu posso ir ali na padaria comprar meu pão? Será que eu posso trabalhar? Será que eu vou ter meu emprego? Jesus, ele foi crucificado. E naquele momento de crucificação, muitas pessoas questionaram o seu poder. Mesmo ele tendo realizado muitos milagres, as pessoas testemunharem mortos sendo ressuscitados, leprosos sendo curados, coxos sendo curados, paralíticos andando. Muitas pessoas ainda naquela situação, mesmo com toda a história de Cristo, todo o histórico de Cristo naquele momento, questionaram a grandeza do poder de Jesus, incluindo um daqueles ladrões. E nós vivemos, claro que não se compara, não tem como se comparar a dor que Cristo viveu, mas a dor, ela revela muito mais a missão que nós temos do que os próprios ensinamentos e momentos bons. Jesus, ele enquanto esteve na terra, ele nos ensinou muito, ele nos ensinou a amar, ele nos ensinou a nos relacionarmos com os nossos irmãos, ele nos mostrou a termos compaixão, a amarmos os nossos inimigos, a olhar pessoas sem diferença entre um e outro. Ou seja, Jesus nos ensina muito com o seu histórico de vida, com os evangelhos abertos, enquanto ele esteve vivo, cumprindo a sua trajetória. Mas naquela cruz, no seu momento de maior dor, no seu momento de sacrifício, foi quando Jesus revelou a sua principal missão, que era remir o ser humano dos seus pecados, carregar os seus pecados naquela cruz. Jesus tinha poder para sair daquela cruz, mas a dor que ele passou lá, naquela cruz, foi quando foi revelado de fato para o que ele foi feito, para o que ele veio, que foi para salvar o ser humano, a humanidade, do pecado e do juízo. A sua missão foi declarada, foi cumprida ali, se assim pode-se dizer. E conosco não é diferente. As circunstâncias são diferentes. Mas nos momentos de dores, nos momentos de dificuldade, é quando nos revela e revela ao nosso próximo qual o propósito de vida, qual é a nossa missão aqui. Nós estamos passando por um momento difícil na nossa nação, na nossa cidade. O mundo está sendo assolado. Mas nesse momento, Deus está querendo revelar a você o propósito. Deus está querendo revelar a você o sentido na qual você vive por Ele. Em momentos de dificuldade são quando Deus revela ainda mais a grandeza do seu poder. Ele quer revelar a sua grandeza através da sua vida. Quer se revelar a você
e quer fazer de você um instrumento para que a glória dele seja manifestada aqui. Jesus, ele, como em sua trajetória, ele não só viu o sofrimento do seu próximo, mas ele se compadecia, isso fazia parte da sua trajetória. E a gente vai ler já, aqui em Lucas 23, e em Mateus 27 também, você vê que Jesus fazia milagres. Fala que ele curou cegos. No capítulo 15, ele relata o milagre da mulher cananeia. Na verdade, ela não foi um milagre, foi uma expulsão de demônios. Ela estava endemoniada, sofrendo já há tempo com aquilo. Em Marcos, você vai ver a história de Bartimeu, que era cego e Jesus também curou. Ou seja, Jesus, em sua trajetória, tem inúmeras coisas na qual a gente pode se impressionar e aprender com Jesus. Mas o ministério de Jesus ia muito além do aprendizado apenas. Ia muito além de um sentimento, mas seu ministério, assim como nós, nesse momento, temos como missão levar uma mensagem de esperança a quem precisa. Levar um sentimento de alívio de dores. Será que a gente tem sido a resposta para o mundo nesse momento? Será que nós temos cedido ao medo, às notícias ruins? E uma das coisas na qual a gente precisa se envolver é com a compaixão ao nosso próximo. A compaixão com ação, ela é ministério. Mas a mesma compaixão sem ação, você só tem pena da pessoa. Você só, coitadinho, mas você não age. E a pena de uma pessoa, sem uma ação para que você traga o alívio para essa pessoa, não muda a história de ninguém. Nós, como cristãos, será que temos mudado a história da humanidade? Será que temos mudado a história da nossa casa? Será que temos mudado a história da nossa cidade? Eu acho interessante quando a gente lê a Bíblia. Olha, tinha que estar aqui para ouvir isso. Meu amigo tinha que estar aqui para ouvir essa palavra para ele. Não é verdade? Quem nunca falou isso? Quem nunca trouxe, falou essa situação, ouvindo um sermão, uma palavra de algum pastor, de alguém que esteja pregando? Alguém que precisava ouvir essa palavra. Só que uma das principais funções da Bíblia na nossa vida é dela ser usada como espelho para a nossa vida. É para que a gente se olhe na palavra e de fato a gente se amolde a ela. Até que a gente seja tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Até que nós sejamos tudo aquilo que nós precisamos ser, baseado nas Escrituras, naquilo que Cristo nos ensina, de acordo com as Escrituras Sagradas. E uma das perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos é se nós temos nos enquadrado com exemplos que a Bíblia nos dá, principalmente o de Jesus. Será que eu tenho seguido os passos de Jesus? Será que eu tenho seguido os preceitos que Cristo nos ensinou enquanto Ele esteve aqui? Será que eu tenho honrado a missão de Cristo lá na cruz? Momentos de dores revelam a nossa missão. Assim como Jesus na cruz cumpriu a sua missão para que nós sejamos salvos e hoje tivéssemos a oportunidade de viver uma vida em abundância. Uma segunda pergunta para você, e aí a gente vai entrar na palavra. Qual ladrão da cruz sou eu? Uma palavra difícil, né? Se ouvir. Mas a gente precisa se colocar no lugar desses caras. Porque certamente aqueles dois já tinham ouvido falar de Jesus. Certamente, Jesus era um cara relativamente famoso naquela época. Todo mundo ouvia falar, tanto é que onde Jesus passava, multidões iam atrás. Multidões conheciam ele naquele tempo. E nós somos os transgressores do nosso tempo.
nós somos pecadores. E nós precisamos nos colocar no lugar desses dois. Agora, qual desses dois nós temos sido? Ah, Paulinho, o que você está falando? Eu nunca roubei ninguém. Nunca roubei nada de ninguém. Você está me comparando ao ladrão? Olha, cara. Para Deus, não existe um pecado mensurado, existe o pecado. As consequências humanas, elas têm diferença entre um pecado e outro. Entre um crime e outro. Um crime dá mais tempo de prisão, dá menos tempo de prisão, dá prisão domiciliar, dá uma tornozeleira. As consequências humanas, elas são distinguidas, por mais que mesmo você cometendo um erro, um crime, e o pecado também não necessariamente é um crime, mas você pode ferir alguém que você ama, você perder uma amizade, você afastar pessoas que de fato te dão valor, e por causa do teu erro, por causa do teu pecado, você afasta essas pessoas. Mas para Deus, Ele vai olhar para o pecado, Ele vai olhar para aquilo que você comete, para a tua natureza. E Ele vai querer encontrar duas situações. Ele vai enxergar duas situações distintas. Um pecador que reconhece a grandeza de Deus e se arrepende dos seus pecados. Ou uma pessoa que questiona o poder de Deus e usa isso como barganha. Eu estou falando para você, crente. Estou falando só para as pessoas, para você que conhece, já ouviu falar de Jesus, para você que vive dentro da igreja, ou para você que está fora, mas sabe muito bem qual é a missão de Jesus para a tua vida. Nós não somos merecedores, nós somos pecadores, mas qual ladrão da cruz tem sido nós? Então eu queria que você lesse comigo, aí na palavra de Deus, Lucas 23, a partir do versículo 39. Vamos lá? Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a todos nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Nos momentos difíceis da nossa vida, são os que mais revelam a nossa essência. Momentos como esse que a gente está vivendo, tem de fato mostrado qual tipo de igreja nós somos. Se é uma igreja domingueira, ou se é uma igreja no dia a dia. Todo dogma acaba quando a dor vem à flor da pele, quando o mal bate de fato na nossa casa. As máscaras caem, e não é a máscara de N95 não. Os estereótipos, as maquiagens da vida se desfazem, vem tudo à tona. Jesus estava desnudo lá, assim como aqueles ladrões, eles estavam do jeito que vieram ao mundo. Mas ali, no final, quando eles viveram o seu ápice da dor e sofrimento por causa da cruz e da tortura, foi revelado a verdadeira essência de cada um deles ali. Também podemos ver que o mesmo povo, naquele momento que pediu, recebeu milagres, foi o mesmo povo que colocou Jesus na cruz. Olha, eu tenho visto muitas das vezes a igreja de Cristo botar Jesus na cruz novamente, com as suas atitudes, contrariando os mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, fazendo tudo ao contrário. Quem somos nós? Quem muito pede, mas não se relaciona, meu irmão?
na primeira oportunidade, na primeira chance que ele tiver, ele vai botar Jesus na cruz. Vivemos um momento onde, se nós não buscarmos relacionamento com Deus, nós não vamos permanecer de pé. Eu sempre uso esse exemplo, que a pessoa que só busca a Deus, nos cultos ele até sente a presença de Deus. É igual aquela pessoa que vai lá na sorveteria e fica tomando provinha. Ah, me dá uma provinha aí de sorvete de creme. Ah, me dá um de bombolac. Vive de provinha em provinha, vem só no culto e prova aquele momento. Aleluia, chora. Jesus se revela naquele lugar, naquela atmosfera. O Espírito Santo fala com ele. Mas sai da porta e continua praticando as mesmas coisas. Provou só aquele momento, mas não se alimenta no seu dia a dia. Jesus não age só de provas, meu irmão. Ele não age sob provas só. Mas na medida que nós cremos no seu poder e nos relacionamos todos os dias com Ele. Tem crente querendo viver de provinha em provinha. Vem no culto, aleluia. Vai para casa, não vive o que diz na igreja. Você que vive de provinha em provinha, meu irmão. Pouquinho em pouquinho, de culto em culto, de domingo em domingo. Não consegue desfrutar do pacote completo. Não consegue desfrutar de tudo que Deus tem para você. Não consegue se alimentar, absorver os nutrientes completos daquela refeição. Ninguém se alimenta por completo dando uma colherada só, num prato. E tem gente assim, vou comer uma colherada de cada vez. Irmão, versículo 39, abre aí na tua palavra, na tua Bíblia. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava ali insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. O primeiro ladrão demonstrou ali na sua resposta, ele já deixou claro quem ele era. Questionando Jesus, o tamanho do seu poder, o porquê da sua morte. Se ele tinha tanto poder, por que ele está ali? Por que ele não pode se salvar? Tentando extrair algo de Jesus. Quantos de nós temos sido parasitas dentro da casa de Deus? Nós saímos das nossas casas para vir até os templos, esperando que Deus faça algo por nós. Como sanguessugas, cara, que entra na igreja agora, vamos ver o que Deus vai fazer agora por mim. E nós não temos a capacidade de botarmos o nosso joelho no chão, de voltarmos os nossos olhos para o alto e perguntar o que Deus quer de mim neste dia. O que Deus espera que Ele receba da minha parte. Ele já entregou tudo por mim. Ele já entregou seu filho. Não, mas a gente faz questão de: eu quero a minha bênção, dela eu não abro mão. Você não quer nada, meu filho. Você não quer nada, você não tem direito a nada. Eu não tenho direito a nada. Mas Jesus derramou da sua graça. E é pela graça que nós somos salvos. Muita gente é igual esse ladrão aqui. Fica querendo testar o poder, fazendo barganha. Eu vou fazer um jejum de 20 dias para aquela namorada ali, aquela menina ser minha namorada. Eu vou fazer um jejum de 20 dias porque eu sei que Deus vai me dar um carro. As pessoas têm tabelado aquilo que Deus tem que fazer por elas. Sabe por que tem tanta gente decepcionada com a igreja e com seus líderes e com Deus? Porque elas formatam a vontade de Deus de acordo com as suas vontades e realizam obras de acordo com o que elas querem, para que Deus cumpra a vontade delas e não a de Deus. Aí sabe o que acontece? Deus fala assim: não. Ah, mas Deus não me responde. Eu orei 553 dias
Mano, meu irmão, você perguntou qual é a vontade de Deus, o que Deus queria? Você agiu conforme as Escrituras? Você deixou Ele realizar a vontade dEle na sua vida? Ou você condicionou uma vontade humana? Meu irmão, o coração do homem é enganoso. Deus está te livrando, porque se a sua vontade não for em acordo com a vontade de Deus, a chance de você tomar um tombo lá na frente é 100%. E a dor é grande. E a dificuldade é grande. E assim como aquele ladrão tentou lançar algo para manipular a vontade de Jesus, o poder de Jesus, porque ele sabia que Jesus fez muitos milagres. Por onde ele andou, ele realizou muitas obras. Mas ele quis de Jesus beneficiar a si próprio. Ele quis tirar proveito daquela situação, mesmo sabendo que ele era um criminoso, merecedor daquela cruz. Este ladrão estava interessado no que Jesus podia fazer por ele. Quem busca Jesus pelo que ele pode fazer apenas, só vive por uma perspectiva terrena. Mas quem busca Jesus pela essência do que Ele é para nós, pelos seus ensinamentos, pelo seu abraço, pelo que Ele é, vive sob um propósito celestial, meu irmão. 2 Coríntios, abra a Bíblia comigo rapidinho, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 15. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo aquilo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e por meio de Cristo, e do seu ministério da reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, o que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Está aqui a verdadeira missão da nossa vida. Assim como Cristo era um representante do Pai aqui na terra, Ele nos fez um com Ele, para que também sejamos embaixadores dele aqui na terra. Nós não somos desse mundo, um embaixador. Ele é alguém de outro lugar que vem representar essa terra num país de fora. E a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Cristo, a realidade dele é a realidade do céu. Ele não vive sob a perspectiva terrena. E você é um embaixador de Cristo aqui, ou seja, você é um embaixador do céu na terra. Você tem sido embaixador do céu. Você tem trazido a atmosfera do céu onde quer que você passe. Você tem manifestado o reino dos céus através da sua vida. Jesus estabeleceu um propósito do céu na tua vida, meu irmão. Ele quer te abençoar aqui na terra. Mas você precisa entender que a tua maior salvação já chegou a partir do momento que você levantou as tuas mãos e entregou a sua vida para Ele. E Ele te salvou. E Ele te deu a oportunidade de viver uma vida em abundância. E a vida eterna, meu irmão. A partir do momento que você escolhe viver com Jesus, a tua realidade passa a não ter fim mais. Mas você vive sob o eterno. Sob a perspectiva eterna. Ah, meu Deus. Segundo o malfeitor, segundo o ladrão, vamos tabelar assim, o primeiro ladrão foi aquele que questionou Jesus, que tentou tirar proveito. O segundo é aquele que se enche de temor e antes de se referir a Jesus, ele responde, ele defende Jesus. Daquela situação. Versículo 40. Lucas 23. No versículo 40.
Mas o outro criminoso, o segundo malfeitor, o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Quantas vezes nós duvidamos de alguém que possui uma aparência duvidosa? Vinculamos a presença de Deus a coisas, a roupas, a perfis, estolas, batinas, mas esquecemos que Jesus habita em quem possui corações sinceros e arrependidos. Aquele ladrão, a gente não tem na Bíblia um histórico dele de vida, mas certamente para ele estar numa cruz, ele cometeu crimes na qual ele foi merecido pela lei local. Ele não estava ali à toa, até porque ele mesmo confessou. Mas ainda assim, Jesus não resistiu a um coração sincero. Jesus não resistiu a um coração arrependido. Jesus não resistiu a um coração dependente, Senhor. Eu mereço esse lugar aqui. Tu não mereces, eu mereço. Mas, se possível, lembra de mim quando chegares no teu reino. Nós não somos merecedores, meu irmão. Nós não somos merecedores. Aquela cruz foi feita para nós. Aquela cruz foi feita para você. Mas ainda assim Deus nos dá a oportunidade de vivermos uma vida de salvação, uma vida de transformação. Se nós rasgarmos o nosso coração e entendermos que nada vem pela força humana, nada vem por méritos nossos, nós não somos capazes de nada. Tem pessoas dizendo que são a representação do próprio Deus aqui, mas nada vem se Ele não permitir. Nada vem se nós entendermos que tudo vem pela nossa estratégia, pela nossa capacidade. Você vai realizar uma obra humana, não uma obra divina. O diferencial daquele ladrão, daquele segundo ladrão, não foi apenas o paraíso, mas foi poder desfrutar da presença de Jesus. O resto das suas vidas, os seus poucos minutos que ele tinha aqui, ele pôde receber o olhar de misericórdia de Jesus. Eu tenho certeza que quando ele fechou os olhos dele, ele fechou os olhos em paz, cara. Não tem nada que pague isso. Para aquela pessoa, Paulo veio depois, falou isso depois, mas para aquela pessoa, o morrer foi lucro. Em tempos difíceis, em tempos onde a morte, ela cerca a nossa casa o tempo inteiro por causa desses problemas, por causa dessa pandemia, a gente não sabe se a gente vai ser atingido ou não. A gente precisa fazer a nossa parte, óbvio. Mas o medo não é mais forte que o Deus que você serve. O medo não é mais forte que Jesus que te salvou. Aquele ladrão defendeu Jesus. Aquele ladrão reconheceu a grandeza de Jesus. Aquele ladrão entendeu que só através de Jesus ele poderia reverter a situação de uma vida inteira. Então não importa o que você fez, cara. Não importa se você teve uma vida inteira de transgressão, uma vida inteira de crimes, uma vida inteira de pecados. Deus ainda te olha com olhar de misericórdia. Basta que você abra o teu coração. Basta que você reconheça o poderio de Deus na tua vida. Basta que você entenda que você não é nada sem o poder dele. E só através da presença dele, da misericórdia e graça dele, você pode viver uma vida em abundância. E quando você fechar os olhos um dia, você vai encontrar diretamente com ele no paraíso, assim como aquele ladrão. Precisamos erguer a nossa cabeça em um desses momentos difíceis. Encarar as consequências das nossas transgressões. Porque por mais que a gente escolha viver em Cristo, nós somos pecadores. E aquele que não se acha pecador, mais miserável do homem você é.
Mas nós precisamos reconhecer, encarar as consequências dos nossos pecados. Irmão, dá desculpa pelos nossos erros, pelos nossos problemas. Assim, não vai mudar os fatos, cara. Só vai confirmar que o nosso caráter, ele não mudou. E ele continua orgulhoso. E uma vez eu ouvi uma palavra, eu já estou encerrando. Uma vez eu ouvi uma palavra muito, muito poderosa. E aquilo marcou muito a minha vida. E ela diz, eu ouvi de um pastor falando que quem muito argumenta, pouco se arrepende. Tem gente que erra e quer se justificar o porquê errou. Irmão, a única coisa que você precisa fazer é abaixar a tua cabeça, estender as mãos para Jesus e entender que você é pecador e só Ele pode livrar você do pecado, de uma vida de pecado. E aquele segundo ladrão, ele recebeu sua oportunidade no último momento de vida. E eu quero dizer para você que há oportunidade para você nessa noite. Que há oportunidade para você nessa noite. Talvez você tenha escolhido viver uma vida distante dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha escolhido seguir um caminho na qual não é aquilo que a palavra designa para você. Não é aquilo que Deus sonhou para a tua vida, mas Deus, enquanto você respira, Deus te dá uma oportunidade de você entregar a tua vida ao Senhor. Por mais que você tenha pecado, você tenha errado, você tenha seguido caminhos tortuosos, Deus nessa noite te chama para viver uma vida nele. Lavar as tuas roupas, transformar, te dar roupas brancas, remidas do pecado. Jesus quer restaurar a tua vida nessa noite. Jesus quer restaurar a tua vida nessa noite. E ainda hoje Ele quer te dar oportunidade. Ainda hoje Ele quer te dar a oportunidade de um dia você estar com Ele no paraíso. Mas Ele quer não só viver contigo no céu, mas Ele quer viver contigo todos os dias em vida aqui. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus nessa noite. Eu quero contar um testemunho para encerrar. A gente vai encerrar assim, dessa forma, calminho. A gente está com alguns problemas de câmera, né? Alguns problemas também de músicos que não puderam vir. Mas eu quero dar um testemunho para encerrar. Eu estava guardando isso comigo para o momento certo e eu creio que esse seja o momento certo. Há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, estava eu e minha filha na varanda da casa da minha sogra. Minha filha estava brincando no quintal. E eu estava próximo dela, vendo, né, se ela ia fazer alguma arte. Né, sabe como é uma criança de 2 anos, em pleno vigor faz. Então eu estava de olho, tomando conta dela. E passou um carro com um motor barulhento, roncando pra caramba. Muito alto, muito alto. E a minha filha, ela se assustou com aquilo. Ela começou a chorar e veio atrás de mim, automaticamente. Ela sentiu medo. E para onde ela correu? Para o lugar mais seguro que para ela, uma criança de 2 anos. E a Bíblia fala que nós precisamos ter o coração como coração de crianças. E ela procurou o pai dela, eu, no caso, é o lugar mais seguro para proteger ele daquele bicho, sei lá, o que ela achava que era, não sei o que ela achava que era, a gente sabia que era um carro. Mas ela não sabia o que era, e aquilo amedrontou ela, e ela correu para o meu braço, para os braços do pai dela. Assim Deus espera de nós. Talvez a gente tenha seguido uma vida diferente, até um pouco distante do Pai. Talvez o medo tenha te colocado numa situação de estar desnorteado, não sei para onde eu vou. Mas eu digo para você que não há lugar mais seguro
quando você sentir medo de algo, do que correr para os braços do teu Pai, cara. Deus está nesse momento, vendo que você está com medo de algo. Talvez seja um problema financeiro, talvez seja porque você saiu dos caminhos dele e você está vivendo algum tipo de depressão por alguma circunstância. Você está com medo do desemprego. Teu ministério não vai para frente. Eu não sei, cada um tem as suas circunstâncias. Mas eu digo para você que nesse momento de medo, Deus quer te trazer para os braços dele e quer mostrar para ele, para você, que o lugar mais seguro é abraçado com ele, que lá nenhum mal te sucederá. Então você que quer voltar para os caminhos do Senhor, que quer se colocar na posição de segurança, que quer voltar a sorrir de uma forma legítima, você que quer tirar o fardo das tuas costas, o fardo do pecado, Jesus diz para você: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele quer tirar o peso do pecado das tuas costas e te ajudar a caminhar a partir desse momento. Então você que está aí na sua casa, você que desejar aceitar Jesus, voltar para os caminhos do Senhor, você que precisa da presença de Jesus na tua vida, entende que Ele pode transformar a tua vida, a tua história. Digita aqui nos comentários: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Eu tenho certeza que um ato de coragem seu, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Jesus, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua vida. E Ele quer mudar para sempre a tua história. Assim como Ele mudou a história daquele malfeitor. E aquele malfeitor foi salvo e vive hoje, eternamente. Aproveite em vida o Jesus que te dá a oportunidade de ser alcançado pela graça. Abra o teu coração, escreva aqui embaixo: eu quero Jesus. Eu volto para Jesus. Eu quero sorrir de novo na presença de Jesus. Eu quero chorar na presença de Jesus, do Espírito Santo. Essa é a tua oportunidade. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Feche os teus olhos. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor, pelo teu poder, pelo teu agir por nós. Nós muitas das vezes fechamos os nossos olhos e deixamos de enxergar tu agindo o tempo inteiro com misericórdia em nossas vidas, Senhor. Tu tem lutado no mundo espiritual por nós, mesmo nós não sendo merecedores do teu agir, da tua graça, do teu poder. Tu ainda assim tem se compadecido pela nossa vida, Deus. Te agradecemos por esse momento de culto, por esse momento de palavra, de louvor. Podemos sentir a tua presença, Deus, mas nós não nos limitamos a provinha, Senhor. Nós não limitamos a 1 hora de live, de culto, Senhor. Nós queremos verdadeiramente desfrutar 24 horas da tua presença, poder ver tu agindo por nós a cada minuto. Tu não se limita a momento, Senhor. Tu não se limita a nada, tu não tem limite, Senhor. Nós é que limitamos e colocamos a tua presença em uma caixinha e deixamos de desfrutar muitas das vezes daquilo que tu desejas para nós. Rasgamos os nossos corações, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque tu tem nos dado o mantimento. Tem colocado a provisão em nossa despensa. Tem dado, ó Pai, ar para nós respirarmos, Senhor. Tantas pessoas têm sido adoecidas, Senhor, por causa dessa pandemia. Nós declaramos sobre a nossa nação que o teu espírito de cura entre com providência, Senhor, nas famílias, nas vidas. Sabemos que tu tem poder, ó Pai, com uma só palavra, dissipar esse mal. Mas enquanto ele não for embora, Senhor, nós cremos que há um propósito disso, Senhor, em nossas vidas, na tua igreja, em nossa nação, no mundo, Senhor. Revela-te a nós, Senhor, aquilo que tu desejas manifestar com esta situação, com essas circunstâncias, Senhor.
Tu não se limita a elas, Senhor, mas ainda assim Tu nos ensinaste em cada situação que acontece em nossas vidas. Abra os nossos olhos para que vejamos o Teu poder, para que vejamos a Tua glória. Ó Deus, nós não queremos, Senhor, sair da Tua presença em momento algum. Nós clamamos a Ti, Senhor. E neste momento, nós podemos sentir um aprendizado. E nós estamos aprendendo a confiar ainda mais no Teu poder, ainda mais em Ti. E confiar menos nas nossas capacidades humanas, nos nossos méritos. Sistemas estão parados, Senhor. E nós podemos ver que só em Ti podemos caminhar de fé em fé, de glória em glória. Em nome de Jesus eu Te agradeço, eu Te oro por este culto. Sabemos que Tu tens se manifestado às famílias, Deus. E em nome de Jesus, eu Te peço perdão pelos nossos pecados e declaro que todas as pessoas, ó Pai, na qual estão assistindo essa live, viverão uma semana incrível, dias incríveis, Senhor, mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário. Veremos o Teu agir, o Teu poder e dias incríveis acontecendo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, obrigado, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por você estar assistindo, pelo teu compartilhar, pela tua curtida, muito obrigado por você estar divulgando, muito obrigado pela tua vida. E terça-feira não haverá hangout, essa palavra amanhã vai estar no YouTube, você que deseja rever, a quantidade de vezes que você quiser, espalha para todo mundo, espalha para a quantidade de pessoas, máximo de pessoas que você puder. Quinta-feira estaremos aqui com a nossa pastora Claudinha, com culto pray, culto de oração, e eu tenho certeza que vai ser incrível, não perca de jeito nenhum. Amém? Um bom resto de domingo e a melhor semana da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.